Olá pessoal, hoje nós estamos na nossa sexta aula, primeira parte da nossa aula, e vamos falar hoje sobre a teologia católica e mudança. Esses vídeos vão entrar um pouco tarde no nosso canal do YouTube, por motivo do problema da nossa net. Mas vamos falar hoje de um assunto interessante, que é a teologia católica e mudança. Essa mudança ela vai acontecer a partir já da Idade Média tardia ou escolástica tardia, onde a igreja entra em declínio. O próprio clero, membros do clero, começam a declarar, pregar, a discursar uma reforma na igreja. E nós culminamos com a reforma luterana e também a calvinista, né? E tenha, entre outros, dentro da própria igreja, tenha também os grupos reformadores, as ordens reformistas, né? Como os beneditinos, como os capuchinhos, os franciscanos, são ordens que também aspirou, desejou, trabalhou para uma reforma. Então, nesse período, a igreja tem uma dificuldade. É lógico que até a reforma, a igreja tinha um inimigo em comum, que eram os pensamentos, aquela força externa tentando romper barreiras, a mudança de conceitos, o nascimento de novas cidades, a evasão da população do campo para a cidade, né? Ou seja, a população urbana começa a crescer, surge um quarto grupo na sociedade. Então essas mudanças vão acontecendo e vão pressionando uma mudança dentro da igreja. E começamos então, o ponto alto dessa mudança acontece com a Reforma Protestante em 1517, onde ali há uma separação, né? Nasce então a Igreja Católica Apostólica Romana e as várias igrejas protestantes, igreja anglicana e assim por diante. E a igreja protestante ela começa a trabalhar justamente no contrário. Ela abre, ela arege a sua teologia e nasce a teologia liberal, com Schleiermacher, entre outros, e vai construindo esse caminho. A igreja católica, por ser a teologia católica, não quer ficar atrás. E ela então tem o Concílio de Trento, que é um concílio bastante conservador, bastante fundamentalista, bastante fideísta, mas esse acaba engessando a igreja, né? Em vez de abrir, ela acaba engessando mais ainda, fechando mais, construindo muralhas, né? Essa abertura vai acontecer só no Vaticano II, onde o Papa João XXIII ele vai abrir as janelas, né, para arejar a igreja, né? É o discurso, né? O Vaticano II é um concílio bem ecumênico, inclusive vários teólogos protestantes vão fazer parte dele, convidado pelo Papa João XXIII, então muitos temas, muitos assuntos, muitos debates, muitos teólogos protestantes fizeram parte, não somente teólogos protestantes, mas como também as teólogas, né, as mulheres, né? Houve uma abertura muito grande a partir do Vaticano II, onde a igreja opta pelos pobres. E aí nós vamos, né, agora, seguidamente, nos capítulos posteriores, vamos rever essas alterações, essas mudanças, nascimento de teologias novas. Um dos pontos altos da teologia, a mudança, os carismáticos, teologia da libertação e etc. Mas nessa teologia católica e mudança, nós vamos ter essa alteração. Os pensadores, os teólogos católicos, eles começam a um debate, né? Então, aquele quadro cinzento da teologia católica no início do século, final do século XIX, do século XX, ele há uma alteração, há uma mudança, e essa mudança exige, né, provoca uma reflexão teológica, e o marco, né, seria o Vaticano II, de repente é o ápice, né? Nós podemos compreender que a mudança oficialmente ela acontece no Vaticano II, mas precisamos conhecer esse período do final do século XIX até o Concílio Vaticano II. Nós temos aí mais ou menos
de 5 a 7 décadas de construção, de debates, de questionamento, de reflexões dos próprios teólogos católicos, né? E aí nós vamos entender essas correntes católicas, elas vão romper um ciclo, né, da teologia e encerrar ou fazer uma construção, se melhor encerrar, não, fazer uma construção de uma ponte entre a teologia e a modernidade, né? A igreja ela ainda tenta, ela luta para se manter naquele período áureo da Idade Média, né? A Idade Patrística, depois a Escolástica, que é a discussão, o debate ou o diálogo entre a fé e a razão. Então, esse ponto alto da teologia católica, ela tenta ainda segurar, ela tenta se firmar, se fundamentar. Mas a modernidade vem como um trator de esteira, mudando tudo, principalmente com a ajuda da teologia protestante, com a teologia liberal protestante, a partir, como eu disse a vocês, a partir de Schleiermacher. Mas acontece que após a Reforma Protestante, então a escola de Wittenberg, como queira, ela transfere-se para Tübingen. E lá em Tübingen, já no final do século XIX, né, ou melhor, no início ali do século XIX, ela sofre essa transferência, já no início do século XIX, por ordem do rei Guilherme I. E na escola de Wittenberg, ela vai ser apenas uma faculdade de teologia católica, ou seja, ali é definido, né, que o conteúdo dos ensinamentos da faculdade de teologia de Wittenberg seria somente teologia, né? E esta mudança, essa alteração, ela acaba tentando construir um diálogo entre o romantismo e o idealismo alemão. Então, dentro da escola de Tübingen, a teologia católica, a faculdade de teologia católica, tenta construir esse diálogo entre o romantismo e o idealismo alemão. São dois pensamentos muito interessantes que eu convido você a tirar um tempinho para poder estudar os dois separadamente, porque o nosso tempo aqui é muito corrido, eu gastaria praticamente toda a aula para falar só de um, né? Mas o romantismo é aquele sentimento de voltar às questões, às tradições, e isso é muito interessante, é muito importante, principalmente para a teologia. Nós precisamos aprender uma coisa que nós hoje, né, no século XXI, debatemos muito, questionamos muito, mas precisamos aprender uma coisa que a igreja cristã, a igreja, ela é embasada, ela é fundamentada nos ensinos do Senhor Jesus e de tradições. Nós não tínhamos uma teologia do Novo Testamento. A teologia do Novo Testamento ela é construída em cima de pensamentos gnósticos, em cima de pensamentos das religiões de mistério, de filosofia. Nós precisamos compreender isto. Não podemos perder a nossa fé de maneira alguma, mas a nossa teologia é construída em cima desses parâmetros, tá? Os ensinos de Jesus e dialogando com esses pensamentos antigos. Nós vamos dialogando, vamos eliminando aquilo que contraria os ensinos de Cristo e vamos somando aquilo que corrobora. Então nós precisamos compreender isso, que a teologia protestante, teologia do Novo Testamento, ela vai se fundamentar em cima de pensamentos antigos, tá? Então acontece, quando a faculdade de teologia de Wittenberg se une à escola de Tübingen, então ela passa a tenta construir um diálogo entre o romantismo e o idealismo alemão, buscando assim a fusão do método especulativo, único empregado até então, com o histórico positivo, e com a ajuda do conceito de história e historicidade do romantismo, reler alguns dados da revelação e a compreensão do cristianismo. Então, esta prática, essa novidade, ela acaba relendo alguns pontos da revelação e da compreensão do cristianismo. Bom, por hoje agora é só, até daqui a pouco, pessoal. Um abraço.